Então, estamos aqui, 22 de março de 2024, retomando esse projeto da Revista Viva. E, bom, para quem conhece a Revista Viva, já deve estar vendo aí uma novidade. Estamos já com carinha nova, 2024, mas a gente vai falar mais. É, é um prazer estar aqui, né, representando, então. Eu sou a Andréa Cláudia de Souza, atual presidente da gestão da FEBRAP, e, e para a gente a revista é muito importante, né? É uma das coisas que desde o início, em 1976, quando começa a Federação Brasileira de Psicodrama, ela tem como objetivo congregar escolas federadas e então, aqui somos representantes de escolas diferentes. O segundo objetivo é o nosso congresso, já estamos indo para o nosso 24º Congresso Brasileiro de Psicodrama, que esse ano ainda acontece junto com a IAGP, o regional latino-americano, em Belo Horizonte. Então, já deixar essa lembrança aqui. Quem quiser participar presencial vai ser em BH, e quem puder só participar, e vai ser muito legal também o online. Bom, a Daniele caiu aqui, daqui a pouco ela Oi. volta, Marília também. Tem as questões da internet, é verdade, mas também tem uma produção muito legal virtual. Então, não fosse a virtualidade, nós não estaríamos aqui desde a pandemia. Então, a nossa revista está no ar aí, já foi também uma revista física, agora é uma revista online, e agora é também uma revista viva aqui no Encontro dos Autores. Independente, então, das pessoas que poderiam estar aqui, sexta-feira à noite, a gente sabe que é difícil, mas é importante deixar essa gravação para quem vai assistir, né? E então, fechando, nós temos as federadas, o congresso e a revista, que é uma produção desde o início. A gente tem esse compromisso de manter viva a revista. E a revista, então, a Luísa conta um pouquinho mais. Vou passar a palavra, então, para a Luísa de Oliveira, que é a atual diretora de publicações da mesma gestão, 23, 24, e que pode contar um pouquinho mais da revista Viva. Boa noite, André. Não tem muito, mas a revista nasce como é uma construção, uma ideologia, um pensamento de Leila Kim e Heloísa Fleury na época da pandemia. E aí que surge essa ideia de dar vida aos artigos publicados na revista brasileira, para que os autores pudessem compartilhar os seus escritos e discutir, dividir o que pensam e ouvir também, né? Dar vida, na verdade, concretizar e dar vida aos escritos que são publicados na revista brasileira. Então, de lá para cá, vários formatos, a revista Viva teve um único diretor, depois diretores que muda cada evento, o que trouxe uma diversidade grande de estilos, de forma de dirigir, de forma de entender a produção científica, de forma de compartilhar a produção científica. Então, deu uma riqueza grande. A revista é um evento singelo, mas com uma potência grande e um espaço muito interessante para os autores, né? Pois quando você pensa um texto e escreve um texto e publica numa revista, e poder falar sobre esse texto em um espaço, vai produzindo mais coisas, porque aí vem as questões, o autor começa a pensar outras coisas, e eu acho muito rico essa possibilidade. Então, a revista Viva tem essa característica. Hoje a revista vai ser
cada evento é dirigido por uma pessoa, e hoje a Revista Vida será dirigida pela co-diretora da Revista Brasileira de Psicodrama, Oriana, que vai dirigir e vai conduzir este processo. Não ouvi Nós não, vamos André. apresentar, então, Luísa Ah, vai apresentar um pouquinho esta mudança que a gente já está mostrando no nosso fundo virtual, né? antes da Oriana assumir, a gente queria apresentar na Revista Viva o processo um pouco da mudança da imagem visual da Revista Brasileira de Psicodrama, né? De onde quem criou a nova identidade foi Bruna Freitas, né, que trabalha no marketing da federação. Então, ela partiu do modelo que tem, né, do que tinha, aquela anterior, e aí depois, nossa, Tá e dando aí para ver? partindo, tá, eu tô. Aí partindo dessas inspirações, do encontro, do psicodrama, da espontaneidade, do abraço e do conhecimento, ela partindo desses elementos, ela foi pensando como poderia se constituir uma nova imagem, né, da revista, uma nova logo. Então, ela partiu disso, partiu da ideia do psicodrama, da espontaneidade, e aí ela criou esta imagem com estas cores e com essa imagem circular, que tem essa representatividade do círculo, do encontro, da comunhão, da união. Então, ela propôs essa nova imagem visual da revista brasileira, que eu particularmente acho lindo. Aqui ela explicou, né? Eu estou explicando o que Bruna explicou. Ela explicou que essas são as possibilidades, né, do uso das cores nas diversas espaços que precisem usar a logo da revista. Então, as cores as primárias, aquela partiu, né? São essas, o azul e essa cor, não sei muito o nome. E aí pode ser branco, amarelo e azul. Desses tons, ela vai fazendo o, o jogo com as cores para dar fluidez. Então, assim, essa é a nova imagem, a nova identidade visual da Revista Brasileira de Psicodrama, que vocês vão ver por aí. Espero que muitas vezes, e que a partir de agora em diante, a publicação da Cielo também já vai mudar, né? Em todos os espaços, a logo da revista vai mudar. Então, foi esse o processo. Eu, particularmente, acho muito linda. Achei lindona, assim. Sei. Achei muito linda, muito moderno, assim. As cores, bem moderno. Então, é isso. Oriana. André. Oriana, é com Gente, você. que beleza! Eu queria só, antes de tudo, assim, Daniele, tu conseguiu ativar teu áudio? Como é que tá É. isso aí? Não, tá. A gente vai ficar fuçando aqui nos negócios enquanto que a gente vai estar falando. Conseguisse agora? Eu apertei no lugar para ativar som aí. Não, tá. É como a Andrea falou, né, das questões também dos, dos, dos movimentos, assim, tecnológicos, né? Realmente, a gente não tá te ouvindo, mas assim, aí o teu microfone aparece aberto para nós agora, mas a gente não tá te ouvindo. Tenta tirar o fone de ouvido, vê se sem o fone. É. Eu ia dizer, o meu eu já nem tento usar, porque eu Oi, comprei ele todo bonito, assim. também não. Bom, Tá bom, a gente vai tentando, a gente vai tentando, a gente vai se organizando, assim, também para buscar se comunicar de várias outras formas. Acho que isso também. psicodramaticamente, né, Oriana? Aham, aham, isso aí. Não, eu ia dizer que que eu acho que isso também diz respeito, assim, desse processo da revista, né? Também da gente buscar encontrar outras formas de comunicação. Acho que a própria Revista Viva, ela já diz isso, já diz de uma outra forma da gente tornar esses artigos acessíveis para outros públicos, né? Eu tenho alunos que eles buscam e já assistiram muitas rodas de conversa
Faz anos já, faz semestres já, né? Porque daí os anos se transformam em semestres, assim, um semestre já, que daí eles acompanham a revista, inclusive, claro, que cada um com a sua particularidade, com o seu interesse, mas eles buscam lá nos arquivos do YouTube, do canal da revista, e aí eles olham, olha que show essa discussão, enfim. E eu acho que hoje, né, a gente inaugura esse logo e não podia ser diferente do que começar com os dois trabalhos de vocês, né, de vocês três. Então, Jade, Rafael e Dani, fico muito contente de poder ter vocês aqui e de ter sido convidada, e agradeço a Andréia e a Luísa por poder estar aqui também mediando esse espaço, porque acho que foi dos primeiros artigos assim que eu acompanhei direto assim o processo todinho, o de vocês dois, assim, que foi a entrada, enfim, na revista, a recepção dele, a escolha dos editores de sessão, enfim, o trabalho com pareceristas, o retorno, e foi muito, muito incrível, assim, fico muito feliz da qualidade dos trabalhos, mas também, e mais do que isso, assim, é esse conteúdo que é um conteúdo que eu acho que é muito importante para a formação não só do psicodramatista contemporâneo, e já amplio isso para a gente pensar para além de Brasil, mas para a formação do psicólogo, né? Dos psicólogos, enfim, porque a gente vai estar falando né, da psicopedagogia e do psicodiagnóstico. E como é que a gente leva, então, para fazer jus às palavras do Moreno e também citar elas, mas leva a alegria para esses lugares, assim, também. Então, eu achei muito incrível, acho que é um trabalho, eu sou muito fã do trabalho de vocês, assim, e, e fiquei pensando agora, né, da gente fazer como nos outros espaços da Revista Viva mesmo, deixar o tempo de vocês falar, cada um fala um pouquinho, e depois aí a gente abre e faz uma conversa com coisas que disparam, com os afetos que transbordam também da escrita, né, e da leitura, do contato com o texto de vocês, né. Então, vou partir para a apresentação. Então, a gente tem os dois artigos de hoje, para quem vai escutar aí. Inclusive, eu tenho alunos que daí eles escutam como podcast, o que eu acho muito legal, que daí eles não ficam vendo o vídeo, mas eles ficam só na escuta do podcast, assim. Então, um artigo da Maria Jade Sanches, que é sobre escuta, afeto e aprendizagem, o psicodrama na psicopedagogia clínica. Cujo objetivo foi compreender a interação entre a escuta ativa, o vínculo afetivo e o processo de aprendizagem. E aí a Jade já fala um pouquinho mais dele para vocês. A utilização da técnica do átomo social no processo de psicodiagnóstico da Daniele Fernandes Vasconcelos Alves e do Rafael Barros de Oliveira. Então, a Jade, autora do primeiro artigo, ela é psicopedagoga, educadora especial, pedagoga, professora de ensino fundamental, pós-graduada em autismo, livros e gestão escolar e atualmente é mestranda em educação da UFBA, então, né, da Federal da Bahia, tá correto? Tudo certo? Confere, produção. Então, o Rafael é psicólogo clínico e neuropsicólogo, especialista em psicodrama, em neuropsicologia, em psicodiagnóstico, professor do Instituto de Psicodrama e Máscaras, didata em psicodrama e autor do livro Símbolos e Psicodrama. E a Dani é doutora em educação pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em psicologia, especialista em psicodrama e psicóloga, né? Então, estamos aqui com um time, assim, ó, super, super gordinho, maravilhoso de currículo, de atuação e de sensibilidades. Gente, a palavra está com vocês. A Jade me mandou uma apresentação, se tu quiser começar, Jade, aí eu abro aqui, se não também Rafa, Dani, a gente vê como é que a gente faz. Dani, se tu quiser começar a mandar WhatsApp, assim, áudio, a gente pode botar o áudio aqui também, a gente vai fazer essas coisas, que isso eu já fiz outro dia também. Então, muito agradecida e muito honrada de estar aqui com vocês, gente. Eu agradeço bastante o convite, né? Para mim foi uma surpresa abrir o e-mail e ter um convite dessa revista. Eu me senti aquelas meninas, eu sou tão fã dessa revista, agora eu vou poder participar. Então, agradeço bastante. E é muito importante para mim estar nesse momento falando sobre essa prática que eu tanto amo e que eu tanto me descobri, né? Se quiser começar por mim, não tem problema. Quer começar? Então, vou passar então, vou botar aqui. Mas para falar um pouco de mim, tenho uma formação que eu não disse. Eu sou formada em teatro e licenciatura também. Por isso, também a minha
a minha paixão por psicodrama, né? A gente costuma dizer, mas teatro não é terapia, mas de certa forma acaba sendo uma terapia sim, porque você vive o seu personagem, vive outros personagens, então é isso, eu parto do teatro e procuro sempre trazer uma psicopedagogia de modo diferenciado, né? Que foge só do diagnóstico. Então, eu trago como título sobre escuta, afeto e aprendizagem, o psicodrama na psicopedagogia clínica. Pode passar. Bom, esse artigo surgiu do meu estágio de psicopedagogia, e nesse estágio a gente faz um estágio institucional e um estágio clínico. E essa parte clínica mexe muito comigo, porque eu não queria utilizar a aba, né, utilizar outros meios, fazer, por exemplo, jogos tradicionais com a criança, né? Pensei em algo que pudesse mexer bastante com questão do sentimento, questão do contexto dessa criança. Então, a pergunta norteadora foi como que a abordagem, né, do psicodrama, que eu também estava me aproximando, com foco na tríade escuta, afeto e aprendizagem, que eu acho básico para qualquer aprendizagem, pode contribuir para o atendimento de estudantes com dificuldades de aprendizagem na psicopedagogia clínica. Então, eu tive como objetivo aprofundar a compreensão da interação entre essa escuta ativa, esse vínculo afetivo, que muitas vezes as pessoas também, algumas pessoas criticam, né? Dizem que você não pode ter um vínculo afetivo com um aprendente. Eu já vejo de um outro modo, né? E o processo de aprendizagem na prática da psicopedagogia clínica com base na abordagem psicodramática. Pode passar. Eu- Bom, então me aproximei do psicodrama e eu achei muito interessante a questão do brincar. O brincar e a experimentação, né, que são características da técnica, que permite que a criança tenha liberdade para selecionar as vivências que necessita ser trabalhada, ressignificada. Então, isso me chamou muita atenção, que eu lembrei bastante de Freire, né, que fala que tem que partir do contexto desse aprendente, do que ele deseja, e não só chegar e fazer um jogo que muitas vezes não vai fazer sentido para a criança. Ela não vai estar, muitas vezes, inteira, né, na proposta. Então, para começar, essa foi a minha entrada com psicodrama. Eu parti de dois autores, Jacob e Levi Moreno, que foram os principais, assim, que ele fala de um jeito muito sensível, né? E ele explica bastante a questão do psicodrama, desse teatro espontâneo. E eu gostei muito desses temas. Eu acho que eu consegui dialogar bastante a partir do teatro, a partir da arte dramática e a partir de Alicia Fernandes também, devido à sensibilidade que ela traz, né, nos seus textos. E também falando do psicodrama como um brincar na psicopedagogia. Quando eu fui ler Moreno, eu li essa frase, essa citação, eu pensei, não quero mais trabalhar com ele. De tamanho impacto que essa citação me causou, né? Que ele diz, um encontro entre dois, olho a olho, cara a cara. E quando estiveres perto, arrancarei teus olhos, e os colocarei no lugar dos meus, e tu arrancarás meus olhos, e os colocarás no lugar dos teus. Então te olharei com teus olhos, e tu me olharás com os meus. Eu achei muito difícil isso. Eu falei, como vai ser possível essa troca, a questão do olho, de arrancar o olho dessa criança, colocar no meu, mas depois de estudar, de ver, eu vejo que realmente aconteceu isso. Né? Ao final do processo, a gente consegue entender as citações, os estudos na prática. Na prática, essa citação fez todo sentido. Pode seguir. Então, me veio uma criança, cuja mãe já diagnosticou. Então, ela chegou no atendimento e junto com a mãe dizendo: meu filho tem TOD, ele tem TDAH, ele deve ter autismo, com certeza, ele é muito bravo, ele é competitivo, ele não para. E a mãe trouxe a criança no dia da anamnese e a criança realmente não parava. A gente começa até a pensar que abacaxi, às vezes, a gente tem que descascar, né? Muitas vezes.
E fiz uma anamnese com ela de um modo muito sensível, assim, até porque eu não acredito que tenha que ser uma anamnese correta, até porque tem coisas que a mãe vai ficar com vergonha, muitas vezes, de dizer, não vai se sentir à vontade. Então, para que o psicodrama, ao meu ver, fizesse efeito, eu queria que a mãe também se sentisse à vontade, além da criança, né? Então, ele veio ao atendimento bravo, quieto, escondeu o rosto, não falava nada comigo no primeiro atendimento. Eu até perguntei: você está aqui por vontade própria ou porque a sua mãe pediu? É, porque minha mãe pediu, eu não tenho nenhum problema, eu sou perfeito, eu não estou entendendo porque eu estou aqui com essa psicóloga. Aí até eu explicar que eu sou uma psicopedagoga, que não é uma psicóloga, eu vou tratar da aprendizagem. Já tomou um tempo. Então, para iniciar, eu pedi que ele desenhasse quem aprende e quem ensina. Ele desenhou a família. Como psicopedagoga, eu poderia muito bem dizer, não foi isso que eu pedi, refaça exercício. Mas como eu estou falando de psicodrama, né, estou falando de contexto e liberdade, então eu permiti que ele fizesse esse desenho. Então ele desenhou a família e no desenho ele foi verbalizando. Então aquela cara fechada, aquele esconder, já foi se revelando aos poucos contando da família. E já notei que tratava-se de uma família grande com alguns problemas, né? E esse menino, tudo que eu tô falando aqui, a mãe, né, autorizou. Esse anjo é o irmão dele, que se suicidou aos 18 anos. Então, isso para mim me chocou. E eu pensei, como eu vou lidar com essa informação, né, com essa família, muitas vezes desestruturada, e esse menino que vem com tantos diagnósticos, né, da mãe, como é que eu posso proceder, né? Pode seguir. Isso. Então, como era meu primeiro contato com psicodrama, e eu vi que ele gostava bastante de arte, eu pensei, vou inventar. Então, vou dramatizar. Comecei o encontro dizendo que eu era uma apresentadora de TV. Então, fiz do encontro um programa de auditório. Bem-vindo, João, ao nosso programa de auditório. Aqui nós temos a plateia. Fala oi para a plateia, João. No início, ele pensou, quem é essa pessoa? A louca. E depois ele começou: oi, gente, eu sou João, por favor, não tirem fotos, eu sou tímido. Então, às vezes, no início, quando ele achou que eu estava louca, daqui a pouco ele já estava entrando no personagem. E eu falei: então você veio convidado para participar de um jogo chamado Stop, né? Então vamos começar. Aí ele foi fazendo o jogo, aí eu vi a questão da competitividade, que ele ficou muito bravo, porque, assim, eu não fiz de conta que eu ia deixar ele ganhar. Era um jogo em dupla. A criança sabe quando você tá deixando ela ganhar. Eu não acho isso justo, né? Até porque você vai quebrar uma confiança. E eu também sou um pouco competitiva. Então, fui jogar o stop com ele e ele começou a ficar muito nervoso porque ele estava perdendo. Ele estava perdendo, e aí eu ensinei para ele umas técnicas de respiração, né? Aí eu falei: agora faz de conta que a gente está nos bastidores. Vou explicar para você uma técnica de respiração que funciona muito bem nessas horas. Aí ele respirou, se acalmou, pediu desculpa para a plateia. Desculpa, plateia, eu me exasperei um pouco, mas agora já estou de novo no jogo, né? E foi um sucesso, né? O primeiro ele já estava até dando um sorrisinho, meio que tímido, mas já era um sorrisinho. Pode passar. Aproveitando que ele tinha gostado dessa técnica, eu trouxe um jogo que chama Coroa do Rei. E fiz também um programa de auditório. Ao invés de jogar na mesa, eu nunca fui convencional, né? Então, minha coisa é sempre no chão, é sempre corporal. Até porque se a gente quer sair da caixinha, muitas vezes na mesa vai ficar um pouco fechado. Então, distribuí no chão os cards e fui perguntando questões de matemática, questões de português, e ele foi super fazendo. E tinha horas que ele ficava revoltado porque ele errava. Então, percebi que ele tinha essa revolta com o erro. Quando ele errava, eu pedi para ele pegar uma bola, claro que o consultório permitia isso. Pedi para que ele jogasse na parede com toda a raiva dele. Jogasse a bola na parede, né? E aí ele jogava a bola na parede, ele se acalmava. Às vezes queria jogar mais, dependendo do humor. Mas voltava para o exercício. Então, funcionou muito bem, ele já estava bem pegando mais confiança comigo, digamos assim, né? No outro dia,
eu escrevi algumas cartas como se as fãs tivessem escrito para ele, dizendo assim: gosto muito das suas participações no programa da Jade, né? Eu acho que você é muito inteligente. Comecei a encher ele de qualidades e qualidades que ele acha que não tem. Então ele disse: imagina, eu inteligente? Imagina, eu, né? Como assim? Então ele ficou. Claro, ele sabia que era uma dramatização, mas ao mesmo tempo você vê no olho da criança que ela tá se entregando para isso e como ele ficou feliz, né? Você vê que ele ficou até um pouco vermelho, assim, tímido, mas ele ficou muito emocionado com as cartas. Convidei ele para jogar o jogo da vida, para trabalhar a questão da família também, né? Trabalha muito a questão financeira, a questão da vida. E, para minha surpresa, ele pegou o tabuleiro, ele foi até a casa de bonecos, que está na terceira foto, e ele começou a demonstrar o jogo da vida com os bonecos. Aí, em vários momentos, ele se emocionou, ele chorou, falava com a boneca como se fosse o pai dele, como se fosse o irmão. Nesse momento, eu achei melhor não intervir, não entrar na brincadeira junto com ele, até porque ele estava, nesse momento, só, fazendo a própria dramatização. Então, eu deixei ele bem à vontade e fui percebendo como ele estava numa fase crítica, assim, da família, né? E também da vida dele. Tinha sido expulso da escola em vários momentos, por conta da questão da competitividade, de bater nos colegas porque fica com raiva, de notas baixas. Então, ele estava vivendo uma crise muito forte, né? Pode passar. E em todos os encontros ele falava para mim que ele queria jogar dama. Eu falei: não sou boa em jogar dama. Né? A gente tem que ser sincera, não conheço, não sei, até conheço, mas não sou boa. Então, pedi para a mãe, né? Combinei com a mãe. Então a mãe levou o menino para a sala e disse assim: ó, essa é a sua aluna, ela veio jogar, né, dama com você. Ela pediu que você ensinasse ela a jogar dama, né? Então eu vou deixar você ensinar ela, quando você terminar, aí eu te busco. E ele achou todo esquisito, né? Eu vou ensinar ela é minha aluna agora? Antes era apresentadora de TV, aí passou a ser, né? E agora é a minha aluna. Tudo bem. Primeiro, perdeu a paciência totalmente comigo para me ensinar, que eu sei que não é fácil me ensinar a jogar um jogo novo. Depois ele começou a ter empatia, daí ele dizia: ó, vamos respirar. E ele respirava comigo como eu tinha ensinado a ele: ó, respira. Então vamos lá, minha aluna, né? Com calma, a gente vai conseguir. E eu realmente estava com dificuldade. Então, ele conseguiu me ensinar, eu consegui aprender mesmo. E ao sair da aula e do encontro, ele me diz assim: eu sei que você é psicopedagoga, como diz assim, porque realmente, como aluna, eu fui muito ruim. Então, como quem diz assim: ah, mas que bom que você é psicopedagoga e não minha aluna de verdade, né? Mas foi interessante para ver, e quando a gente inverte esse papel de professor e aluno, como ele se coloca no lugar do professor, né? E como ele consegue ter empatia com o aluno, que muitas vezes ele é o aluno que vai se sentir acuado por um professor. Então, no momento, é como se ele dissesse assim: como eu gostaria de ser tratado, né? Como eu vou tratar essa minha aluna? Pode passar. Bom, e aí nesse último encontro, porque não dá tempo de falar todos os encontros, né? Ele estava muito agitado. Ele chegou no encontro muito agitado, ele não parava, ele se mexia, ele estava muito agitado. Então eu pensei assim: eu fiz uma carta rapidinho, né, enquanto ele estava agitado com a mãe, uma documentação dizendo que minha mãe autorizou um passeio pela universidade, que era onde aconteciam os encontros. Então, ele me levou para passear pela universidade. Ele era o guia turístico e ele realmente vestiu a camisa de guia turístico. Porque essa faculdade surgiu no ano tal. Falei: e fui anotando as coisas que ele dizia. Aí ele: agora vamos sentar aqui, vamos observar essa flor, vamos desenhá-la. Aí eu sentava, desenhava a flor junto com ele. Então, isso foi fazendo ele ficar mais calmo, mais confiante. E assim, eu distraída, às vezes, perdida, e ele: vamos, me segue, você tá muito atrasada. Então, muitas vezes ele perdia a paciência comigo, mas ele voltava: não, vamos junto, né? Vamos, eu vou com você, não tem problema. E foi se divertindo comigo, né? Tudo ao ar livre, né? Fora da casinha. Pode passar.
No último dia, eu fiz encerramento com a mãe. Então, eu pedi que ela primeiro escrevesse todos os defeitos que ela via nele. E foi um momento, às vezes, foi um momento difícil, porque ele viu os defeitos que a mãe dizia que ele tinha, e para ele foi assim, nossa, eu sou assim, que pena, né? Para ele foi um pouco triste. Mas depois pedi para ela escrever em uma outra folha as qualidades dele. Então escreveu todas. Ele ficou emocionado, ele abraçou a mãe, qualidades que muitas vezes a mãe não disse para ele. Mas nesse exercício ela disse. E aí eu pedi para que ela pegasse que ela e ele juntos, né, pegassem onde escreveram os defeitos, onde ele escreveu os defeitos e jogasse no lixo, rasgasse e jogasse no lixo. E disse para eles que às vezes a gente tem que apagar um pouco os defeitos, né, que a gente acha dos outros, de repente virar a página, uma página em branco, né? O que vai ser agora? Agora eu estou disposta a conhecer meu filho de uma outra forma. E ele realmente estava diferente. Ele tinha cortado o cabelo, ele estava muito sorridente, estava tirando boas notas, não brigava mais com os colegas, porque a Projade me chamava de Pro, né? Conseguiu ensinar ele a respirar, ensinou a mãe a jogar bola na parede quando a mãe se sentia frustrada, com saudade do filho. Ela me contou isso, ela me agradeceu, e ela falou: agora eu só pego a minha bola e jogo na parede, e jogo, e funciona. E assim, aí eu dei para ele um livro chamado Flicts, que é de Ziraldo, que fala de uma cor que não se encaixava dentre as outras cores. Eu gosto muito dela. A gente fala até da questão de eu me identificar com ele e ele comigo, né? Porque também sofri bullying. Então, é um livro que mexe, assim, com a minha infância. E eu achei que seria importante dar esse livro para ele. E essa cor descobre, ao final do livro, que a cor é a lua. Ele é a cor da lua. Eu achei muito bonito isso. E ele me deu um chaveiro que ele mesmo construiu, escrito para minha aluna atrapalhada, psicopedagoga e amiga. Pode passar. Então, aí eu consegui entender o que ele quis dizer de arrancar os olhos, né? E colocar nos meus e eu colocar nos deles, porque foi um encontro, né? Que a psicopedagogia clínica e o psicodrama conseguiram se unir, eu consegui entender muito a questão do psicodrama e como a importância dessa escuta, tanto minha com ele quanto dele comigo, porque é uma troca, né? Ele precisa me escutar, ele precisa ter paciência e eu com ele também. Um vínculo afetivo, sim, porque a gente não consegue aprender se não tiver um vínculo afetivo. A gente pode até aprender, mas não vai aprender com a mesma qualidade, não vai aprender com a mesma alma, né? E ambas as abordagens enfatizam a singularidade de cada criança, de cada indivíduo, reconhece que as dificuldades de aprendizagem podem estar intrinsecamente relacionadas a fatores emocionais e sociais, porque a gente pega crianças hoje que realmente trazem esses fatores, trazem esses problemas e cabe a nós trazer afeto, né? De alguma forma, escuta e aprendizagem. Enfim, com as palavras do aluno. Seria isso. Que lindo, meu Deus. Eu fiquei muito emocionada, Jade. Porque isso também, isso que eu acho muito legal da revista Viva, que é exatamente porque assim, uma coisa é o manuscrito que tá ali, tem o limite de caracteres, tem o limite de estruturas, de coisas assim, e aí a experiência que transcende a palavra, assim, né? Então, que ela transborda aquilo, assim. E aí me lembrou muito agora tu falando isso, assim, várias cenas. Uma foi do meu filho também, assim, que me acionou na hora, assim, porque ele também tentando me ensinar a jogar super trunfo. E aí eu dizendo, e eu também fui dessas já, de fazer de aluna, não sei o quê. E ele assim, nossa, eu sou burra. Ele, mas assim, que difícil, porque tá demorando para aprender. E é a criança aprendendo também com a gente, assim, né? A coisa do respirar e não sei o quê. E aí, numa outra vez que é a criança que tá aprendendo, de nos retornar, né? Mas, enfim, de dizer assim, não, mãe, se eu não tô aprendendo agora, então o que é que eu fiz contigo? A gente tem que respirar, a gente assim me lembrou. Mas e de outra coisa é daquela frase célebre, né, que tem assim, que a vida não cabe no látis, né? Então acho que é muito isso, assim. Então tá, tu vai ter um artigo muito top que vai estar lá, mas essas vidas, né, que te encontraram e que tu encontrou, não cabem no látis, né? Eu Então, queria agradecer primeiro a Oriana, porque a gente teve umas trocas muito legais por e-mail, né? Eu respondi ela numa velocidade, ela foi a única que me respondeu na mesma velocidade, eu fiquei tão feliz.
porque a gente demora para ter retorno às vezes, né? E fica muitas vezes essa distância entre quem escreve e quem edita, quem. E a Oriana não, ela mandava maravilhosa, isso, muito bem, continue rápida, assim. Eu falei, você também continue rápida. Então, eu queria Muito agradecer legal. muito essa troca, assim, essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Que é muito rica, com certeza. Show. Então, Rafa, Dani, então assim, não sei como é que a gente vai fazer, Dani, aí, se já deu para sair, já voltar, se funcionou, a gente não viu, mas a palavra está com vocês, acho Vamos que testar. Vocês estão me ouvindo agora? é, Ah, sim, Todos comemoram. top, já deu, tá tudo, dá pra ouvir tudo. Felicidade eterna. verdade, olha aí. Deu certo, pelo celular deu certinho. Pois é. Então, o problema era, eu acho que é problema de BIOS, né? Entre eu e a máquina, mas, enfim, deu certo no celular. Sim, sim, sim. Então, pronto, posso começar então? Tu mandou a apresentação Então, para elas, né? hã? Tu mandou a apresentação para elas, né? Mandei a apresentação. Tudo. Pois Mandei, mande mandei. para Rafael. Vou fechar aqui o micro. Tá certo, tranquilinho, né? Tá, deixa eu perguntar, Rafa, tu mandou ali no grupo? Isso, mandei lá no grupo. Ah, tá. Se ele quiser compartilhar ele também, a gente põe como co-host. Pode ser também, Espere né? que a Qual fica melhor Oriana para vocês? apresente ou você? Ah, se for a Oriana, eu acho que fica um pouquinho melhor, porque aqui É, o porque daí tu fica nos computador olhando. ele pode dar um tilt tecnológico assim e tudo mais. Pode deixar, já tá aqui, já tá na mão, peraí. Uhum. Tô ouvindo a minha filha gritar, quero água. Deu, pronto. Uhum. Olha só que parecido com o logo novo. Então, pronto, né, gente? Então, vamos começar assim. Eu acho que primeiro uma das coisas que eu queria falar é, primeiro, agradecer, né, em relação tanto o pessoal aqui da revista, porque é como a Jade falou, né? Eu acho que a gente sente uma parceria de vocês, né? A gente poder, a gente manda o artigo, vocês, olha, faz isso daqui, corrige isso, faz tal coisa. E eu sinto, assim, pelo menos dos pareceristas, da Oriana, assim, senti muito isso daí, mas eu sinto muito essa grande parceria que a gente vai construindo, né? Não é aquela revista que de repente a gente manda alguma coisa e fica, meu, nossa senhora, vai vir uma explosão, vai vir uma coisa horrível assim, tudo mais, como vai ser, mas eu vejo uma grande parceria dos pareceristas, uma grande parceria da Oriana, uma grande parceria da parte da editoração, de fazer com que ele fique bem redondinho. Eu acho que foi ganhando um aspecto muito, muito gostoso, assim, o artigo, né? Foi ficando mais redondinho, foi ficando mais interessante. Ah, que legal, né? Isso daqui eu ainda não tinha percebido, então deixa eu ajeitar isso daqui, vamos ajeitar a tal ponto. E foi algo bem, bem legal. E agradecer principalmente a Dani, né? A Dani é uma grande parceira de escrita, né? É uma grande pessoa assim que a gente precisa escrever alguma coisa, vamos lá, corre para a Dani, Dani, vamos parir mais um e tudo mais. E eu acho que é uma grande companheira. Obrigado, Dani, novamente. Muito, muito obrigado. Então, vamos assim. Ó, eu estou trazendo assim um pouco a técnica do átomo social no processo psicodiagnóstico, porque eu acho que é uma das coisas que acontece muito entre a gente, né? Principalmente quem trabalha com psicologia clínica, quem trabalha com a parte da avaliação psicológica e tudo mais. Esse daqui eu acho que é um momento muito gostoso, porque geralmente a gente está sozinho dentro do consultório, né? Geralmente a gente está numa vivência de consultório, uma vivência com os outros, de ter esse momento de poder compartilhar com vocês uma vivência nossa, ter a oportunidade de compartilhar com alguém, né? Coisas que acontecem aqui dentro do consultório é algo muito positivo, né? E isso, né, de utilizar a técnica do átomo social já é uma prática que eu já venho de um bom tempo, né? Eu já sou formado, acho que talvez há uns 10, 11 anos que eu sou formado em neuropsicologia. E na época, quando eu fiz o neuropsicologia, foi muito rico, assim, abriu várias coisas, né? Eu não sou apenas um avaliador, né, uma pessoa que trabalha unicamente com avaliação,
Mas na época que eu fiz neuropsicologia e psicodiagnóstico, eles abriram horizontes bem interessantes até mesmo para eu entender um pouco em minha prática com psicodrama, né, de entender algumas coisas à luz da neuropsicologia, entender algumas coisas à luz do psicodiagnóstico, né, alguns pontos de interseção entre o psicodrama e eles, e foi algo bem positivo. E na época, quando eu comecei a fazer a avaliação mesmo, já enquanto um profissional, né, já pós-graduando, existe uma parte, principalmente assim, o psicodiagnóstico, ele é esse processo mesmo da gente poder avaliar as condições emocionais no sujeito e tudo mais, e a gente não usa apenas testes, né? A gente acaba ampliando muito o psicodiagnóstico, utilizando outras ferramentas, outros instrumentos para que possa ter uma visão mais integradora, uma visão mais totalizadora do sujeito, né? E me veio muito isso de, poxa, eu acho que dá para colocar um pouco de psicodrama nessa história aqui. Dá para a gente poder ver um pouco mais o sujeito, né? Poder trazer alguma coisa com a luz do psicodrama. E o artigo acaba sendo um pouquinho disso, uma forma de compartilhar um pouco com vocês essas reflexões, né? Que durante esses anos, durante essa prática que eu tenho na neuropsicologia, né? Prática que eu tenho no psicodiagnóstico, né? Nas avaliações, e que acaba me sendo muito benéfico, né? Utilizar algumas coisas do nosso psicodrama em um lugar tão padronizado assim. Tá? Então, trazer um pouco para vocês. Pode passar. Oriana, você viu que está como PPT, não está como apresentação cheia, tá? Ah, é? É. Não Não, aparece grandão para vocês? Para mim tá não, bem não tá. grandão. Você deve. Então, mas você deve ter compartilhado. Você está com duas telas? Tem 500 telas abertas aqui. Deixa eu... Não. Tudo bem, dá para ver. Só fica um pouquinho menor. Ah, é? Uhum. Para mim tá bem grande ele em todo o meu computador. Mas deixa eu ver se eu consigo botar compartilhar de novo. Peraí, ó. Tranquilo. Compartilhar a tela. Não, se não segue assim, tá? É melhor do que ficar tentando. Tá. Achei. Ah, já vi como é que faz. Peraí. Acho que já vi. Vamos ver. Tá em apresentação, modo apresentação agora aqui para mim. Não, mas você deve estar compartilhando, tá? Ficou igual. Depois eu te mando eu mando a foto de como tá. Mas vai, toca, Rafael. Tranquilo, vamos lá. Então, assim, o objetivo do artigo, qual foi, né? Investigar se a técnica do átomo social, utilizada para avaliar as relações de determinada pessoa, pode contribuir com o processo de psicodiagnóstico. E como já falei anteriormente, né, o psicodiagnóstico, ele tem como objetivo identificar potencialidades e dificuldades do funcionamento psicológico do sujeito, né? E não necessariamente a gente está indo atrás de uma psicopatologia. Apesar de que a grande maioria das vezes de uma pessoa que vai para um psicodiagnóstico, né, é quando alguém acaba desconfiando realmente de alguma psicopatologia de uma maneira muito mais assim, mais intensa, né? Ou vem encaminhado pelo psiquiatra, ou vem encaminhado pelo neurologista, ou vem encaminhado pela própria escola, que acaba percebendo que aquela pessoa ali tem algumas dificuldades, encaminha para a gente. E existe também muito a procura, que é uma procura espontânea, né? Do próprio sujeito, ele percebe que existe alguma coisa ali que tem uma dificuldade na vida dele, acaba procurando o processo psicodiagnóstico também, né? E a gente entra exatamente em várias formas, né, que a gente tem de poder ter uma visão totalizadora desse sujeito. Porque não basta apenas a gente dar um diagnóstico, né? Que dali aquele rótulo, né, que acabou colocando, ele acaba não tendo tanta serventia assim para o sujeito. Ah, beleza, eu tenho esse diagnóstico aqui, o que é que eu faço com isso daqui? Né? O que é que isso daqui significa na minha vida? O que é que isso daqui significa nas relações que eu tenho no meu dia a dia? Como é que eu posso tá, tá, é, tá me adaptando a essas questões aqui? Como é que eu posso estar lidando com todas as questões aqui que isso me traz? Né? Então, assim, durante o trabalho com psicodiagnóstico, a gente acaba utilizando vários tipos de instrumentos.
Os testes psicológicos são os grandes do processo psicodiagnóstico. É necessário que a gente utilize testes psicológicos, apesar de existem formas de psicodiagnóstico que a gente não precisa utilizar em si o teste, mas você precisa ter um domínio muito grande daquela área ali. Eu lembro até de um professor que eu tive na época que eu fiz especialização em neuropsicologia, que ele falava que não, eu tenho algumas situações aqui que eu acabo nem utilizando teste. Eu vou fazendo isso, mas na verdade é uma pessoa que já domina aquilo dali, já é neuropsicólogo há 20, 25, 30 anos, então há um domínio muito grande daquilo. E a gente precisa utilizar o teste, né? Mas a gente não precisa a gente não precisa ser prisioneiro dele. Para a gente poder laudar, para a gente poder apresentar na escola, para a gente poder apresentar em outros profissionais, a gente precisa disso, mas a gente não precisa ficar apenas preso nos testes psicológicos. Mas ele é o grande instrumento, né? O instrumento clássico do psicodiagnóstico, né? Além disso, entrevistas e anamnese. É muito comum também a gente poder ir até os locais desse sujeito, seja a família, conversar com a família, seja conversar com a escola, seja conversar com a instituição do qual ele faz parte, como uma forma de ter um olhar mais amplo daquele sujeito. Então, a gente pode utilizar, além dessas coisas, né, desses instrumentos mais clássicos, desses instrumentos mais esperados, a gente pode usar recursos complementares para fazer com que a nossa avaliação seja o mais fidedigna possível. E não só isso, né, para a gente poder entender um pouco, às vezes, na hora que você aplica um teste psicológico, por mais que ele não seja um instrumento validado, padronizado, por mais que ele seja um instrumento que ele foi testado várias e várias vezes até fazer uma tabela normativa e tudo mais, ele não necessariamente ele vai dar perfeitamente o que o sujeito é. Como esse meu professor falava, ele dizia muito assim, a clínica ela é soberana. Uma coisa é o sujeito que se mostra dentro dos testes, outra coisa é eu ter o sujeito na minha frente e olhar para os testes sabendo de toda a dinâmica daquele sujeito ali. Né? E isso me ajuda bastante para poder decidir. Por exemplo, eu estava fazendo um teste de uma pessoa quando eu for aplicar o SRS-2, que é um teste de autismo, né? Para verificar condições de autismo e tudo mais. E o teste ele deu sim, né? Que essa pessoa ela tinha algumas condições autistas e tudo mais. Só que dentro da clínica ela não apresentava nenhuma condição que remetesse ao autismo em si. Então, calma, né? Aqui eu tenho, na verdade, alguém que tem uma dificuldade social, mas que não é necessariamente alguém que é autista, que tem um perfil autista que faz parte do espectro autista. Então, a gente precisa um pouco disso, né? Não dá para ficar apenas com os testes em si, né? A gente precisa de todo esse olhar e todos esses recursos que nos ajudam a ter uma visão mais total do sujeito. Pode passar. E aí, como eu estava colocando, né, hoje em dia é muito comum no psicodiagnóstico bater muito na tecla. A gente não pode apenas estar ali com o sujeito e entregar para ele um diagnóstico em si. A gente precisa, na verdade, fazer com que esse sujeito se perceba, fazer com que esse sujeito entenda as suas potencialidades, entenda as suas dificuldades e que ele, aos poucos, ele se torne um sujeito ativo dentro do processo de autoconhecimento, dentro do processo de mudança dele, dentro do processo de adaptação dele de uma forma mais adequada às situações de vida, né? E para isso a gente precisa conhecer a dinâmica familiar, social e cultural do indivíduo. A gente tem sim esse desafio de poder avaliar as relações desse sujeito. E existem algumas coisas clássicas que a gente faz para isso, né? A gente pode utilizar desenhos, a gente pode utilizar observações situacionais, de repente a gente vai no local onde o sujeito está, seja na escola, seja alguma outra instituição. Eu tive uma moça que eu acompanhei aqui, que eu precisei ir para ela dentro do grupo religioso dela, que era o local de grupo onde ela era mais ativa, e eu fiquei ali um pouquinho, pedi licença ali para a mãe, pedi licença a ela, para saber se eu podia ir também nesse dia para poder observá-la um pouco naquela situação. Então, pronto, essa é uma ferramenta tradicional também para que a gente possa avaliar as relações, a forma como o sujeito se coloca em relação e tudo mais. A gente pode ter reuniões com escolas e demais profissionais que acompanhem o sujeito.
A gente também pode ser através de vídeos, né? De algum, olha, tem vídeos aqui da infância dessa pessoa, tem alguns vídeos que eu gravei que mostram aquele momento que ela tá passando de crise e tudo mais, que a gente pode pegar também fotografias, né? Técnicas de fotografia para tanto pegar um pouco sobre o histórico do sujeito, para poder também entender momentos da vida dele mais significativos, contação de histórias, todas essas são técnicas bem clássicas, né? São técnicas que a gente acaba empreendendo elas no desafio de poder avaliar essas relações, já que não existe um teste em si específico para avaliar as relações em si do sujeito. Ah, poxa, mas existem alguns instrumentos que avaliam as habilidades sociais. Verdade, existem alguns instrumentos que avaliam as habilidades sociais, mas eles acabam avaliando as habilidades sociais, mas nos dão uma amplitude muito pequena do como o sujeito estabelece as relações com o meio dele. Tem o IHS-2 que vê essas habilidades sociais, mas ele não tem essa amplitude toda. Ele não consegue me mostrar como essa pessoa se relaciona na escola, ele não consegue me mostrar como essa pessoa se relaciona em casa, entre outras N coisas. E aí foi uma das coisas onde o átomo social ele veio como um instrumento muito possível, né? De, poxa, né? Deixa eu usar isso daqui, né? Eu tenho um instrumento tão forte lá no psicodrama, né? Um instrumento tão bom ali, né? Para que a gente possa conhecer o sujeito, que às vezes a gente aplica ali na primeira sessão, nas primeiras sessões, como forma de poder colher dados daquele sujeito ali, como forma de conhecer ele de maneira aprofundada, como uma maneira de também já estabelecer um rapport, porque ali o sujeito já começa a criar um vínculo de confiança com a gente. E será que não é possível transpor isso daí também, né, para o processo de psicodiagnóstico, já que é esperado dentro desse processo de psicodiagnóstico que a gente faça uma avaliação dos contextos dele, do contexto social, já que a gente precisa ter essa visão mais integradora do sujeito. E aí foi da onde eu acabei utilizo hoje em dia, né, em todos os meus processos de psicodiagnóstico, de avaliação neuropsicológica, eu aplico o átomo social e ele tem me ajudado bastante, né? Pode passar. E aí, uma das coisas que eu acho interessante, né, quando eu fui escrever o artigo, e uma das coisas que eu acho interessante é a gente poder falar assim, não existe só uma forma de psicodiagnóstico, né? A gente não tem apenas o psicodiagnóstico clássico, né? Mas existem vários vertentes dentro do psicodiagnóstico, são vertentes bem importantes, né? Que trazem reflexões bem interessantes para o processo, né? Os dois primeiros eu já falei para vocês, então tem dois modelos aqui que eu acho bem interessante para poder compartilhar. Que no capítulo sobre psicodiagnóstico eu falo bem mais aprofundado sobre eles, mas são dois modelos que fazem com que a gente tenha uma visão bem interessante do processo e que eu acho que eles acabam justificando o uso do átomo social dentro do psicodiagnóstico, né? Existe um modelo compreensivo, que é um modelo que ele busca compreender as dinâmicas psíquicas, sociais, culturais do sujeito, né? Nesse, você pode ou não utilizar teste. Não há no modelo compreensivo, nos autores que defendem o modelo compreensivo, muitos eles não usam testes. Eu ainda eu não me acho em condição de fazer isso, apesar de já trabalhar com isso há 10 anos, 10, quase 11 anos. Mas eu acho que esses modelos, como o átomo social, me dão uma visão muito mais ampliada, até mesmo dos testes que eu utilizo. E o modelo compreensivo, né, ele busca compreender o sujeito e ele usa muito a teoria norteadora do próprio psicólogo, né? E também ele enfatiza na relação que o psicólogo, que o examinador, ele estabelece com o examinando. É necessário um bom rapport, é necessário uma boa relação, é necessário ser um local de apoio para que o sujeito ele consiga poder se mostrar da maneira mais télica possível ali, né? Tá. E tem também um modelo fenomenológico existencial, que ele tem quatro preceitos básicos, né? De que o psicodiagnóstico ele é um modelo interventivo. Você apenas não está dando para o sujeito um espelho do que ele é, apenas dizendo assim, ó, teus padrões eles são esses. Mas o psicodiagnóstico, o fenomenológico existencial, ele busca também colocar o sujeito como uma pessoa ativa nesse processo. Ele não está ali apenas absorvendo, a gente não entrega apenas um relatório ao final. Esse não é o nosso grande objetivo.
né? No modelo fenomenológico existencial, a gente tenta fazer com que o sujeito tome consciência, né, da condição e ele se assuma como protagonista das mudanças que estão por vir, né? É tanto que a gente precisa fazer isso, né? Teve uma moça agora há pouco, né, que eu fiz o trabalho com ela, e era uma moça de mais ou menos uns 13 anos de idade, que ela tinha vindo com suspeita de TOD, né, transtorno opositor desafiador. Mas, na verdade, fazendo todo o trabalho com ela, não existia um transtorno opositor desafiador em si. Era alguém que tinha uma dificuldade relacionada muito à hiperatividade, alguém que tinha TDAH, alguém que tinha comportamentos hipercinéticos, né, que é o TDAH misto, tanto ela tinha uma dificuldade na atenção, quanto tinha uma questão de impulsividade muito alta, mas que não adiantava apenas falar sobre isso. Ela tinha que também trazer para ela uma consciência sobre essas questões e o que trazia na vida dela, né? Na hora que a gente foi fazer o átomo social, até mesmo como uma forma de poder trazer para o psicólogo que foi acompanhar ela, após o trabalho, uma visão melhor sobre o sujeito, mais intensa assim, ela estabelece algumas relações, né, e ela tem uma dificuldade muito grande, né, nessas relações, principalmente por conta da mãe dela. Porque nos últimos anos tem ficado mais difícil para ela também controlar esses comportamentos hipercinéticos por conta de um papel duplo que ela tem com a mãe. Ao mesmo tempo que a mãe é alguém que ela admira bastante, é alguém que ela tem um certo receio, ela tem um certo temor, né, porque ela é coordenadora dela também na escola. E é uma das coisas que mexeu bastante, né? Eu tive que, através quando a gente foi fazer o átomo, era uma moça toda feliz e tudo mais, em todos os papéis ela trazia uma felicidade muito grande, mas na hora que entrava no papel da mãe, trouxe um peso muito grande. E aquele peso era vivido também no ambiente escolar, porque ali havia uma pressão nela, ali. Então, poder, de repente, fazer essa intervenção, poder entender isso daí e falar com a mãe, que era uma das coisas que não aparecia em momento algum dentro dos testes dela. Os testes mostravam, sim, que ela tinha um comportamento mais ativo, que era alguém que gostava de chamar um pouco a atenção, mas não chamar a atenção de uma maneira de birra, mas chamar a atenção de que eu preciso de que as pessoas me reconheçam e tudo mais. E aí a gente tinha um ponto de reconhecimento que era muito forte para ela, né? A relação que ela tinha com a mãe, porque não era fácil para ela ser filha da coordenadora, né? E eu acho que o átomo social deu a oportunidade de ela poder se ver disso daí, ver as dificuldades que ela tinha e poder entender também ali, calma, peraí, isso daqui eu tenho que dar conta disso. Eu tenho que, de alguma maneira, encontrar uma saída mais adequada a essa situação aqui. Que aí, no caso, foi um pouco de pensar ela poder trocar de horário para um turno que ela não tiver, que a mãe dela não fosse coordenadora, coisas desse tipo. E aí, voltando, né? Como eu estava falando, o processo de psicodiagnóstico, o existencial, né, o fenomenológico existencial, a gente precisa fazer essas intervenções também. A gente precisa fazer essa devolutiva enquanto está fazendo o processo, que é muito interessante para o sujeito ele poder ir se percebendo. E aí, entrando no átomo social em si, né, uma das coisas que, para poder... O átomo social, apesar dele ser entendido de uma maneira bem coesa por todos os psicodramatistas, né, como o conjunto das relações emocionalmente significativas do sujeito, a gente há várias maneiras de poder aplicar o átomo social, né? Há cada profissional acaba tendo o seu jeito de poder fazer esse átomo social, de poder conduzir o átomo social e tal ali. E eu não pude, e às vezes, até mesmo na clínica, quando eu estou começando a terapia com uma pessoa, eu não necessariamente eu faço o átomo social num único dia. Eu acabo fazendo o átomo social e às vezes, de umas 2, 3 sessões para fazer de uma maneira mais aprofundada o átomo com o sujeito. Só que quando eu estou no psicodiagnóstico, como eu estou em algo, né, que há uma certa padronização, Rafael, né, eu senti uma necessidade também de fazer uma certa padronização do átomo, né? Não uma forma de extirpar o átomo, mas uma forma de poder, não, eu vou pegar e realizá-lo desse jeito com os sujeitos para ter mais ou menos um padrão, né, do que seguir, né? Eu não vou falar muito, né, sobre o átomo social, porque aqui a gente está bem, bem madurinho, cada um, né, bem andando ali e tudo mais. Ele é o conjunto dessas relações, né?
a gente coloca o sujeito no centro e depois pede para que ele possa trazer as relações mais significativas. Seja aquelas relações significativas de maneira mais positiva, ou seja, relações significativas de uma maneira mais negativa. Porque também, às vezes, a gente acaba se influenciando por uma relação que, beleza, eu não gosto tanto dessa pessoa, mas o meu sentimento negativo por ela influencia a minha vida psíquica, influencia a minha dinâmica psíquica, né? E depois o sujeito ele vai assumindo esse lugar. Na hora que o sujeito vai assumindo esse lugar dos personagens que ele colocou, eu gosto de seguir 4 etapas, né? E essas etapas, assim, o primeiro momento, eu peço que o sujeito ele fale um pouco em quem é, quando ele já está no papel, né? Quem é esse personagem e falar um pouco o jeito desse personagem, como é seu jeito, como é que são suas características. Essa é uma forma do sujeito poder se aquecer também diante do papel que ele vai exercer naquele momento ali de realizar o ato. E depois disso, né, eu peço para que ele fale como é que é a relação dele com o examinando. Através disso, né, de perguntar isso daí, dá para entender um pouquinho através da dinâmica relacional dos dois. Depois eu peço, né, o que é que você acha do examinando, né? Então, através disso, eu acabo vendo tanto aspectos explícitos daquela dinâmica, quanto eu acabo vendo alguns aspectos implícitos da dinâmica relacional, algumas coisas que elas são sentidas, mas muitas vezes não são faladas, né, mais sentidas ali, transmitidas durante a relação. E ao final eu peço para que deixe uma fala para o examinando, né? Acaba se tornando um momento de reflexão, né? Se torna às vezes um espelho que mostra um pouco do padrão desse sujeito naquela dinâmica, ou então o que se espera, as expectativas que se tem daquela relação. Uma outra coisa, né, quando eu acabo realizando o psicodiagnóstico, eu sempre aplico o átomo social após os testes, eu nunca aplico o átomo social antes dos testes, né? Porque eu acho que o átomo social ele acaba sendo um local assim, eu colho algumas coisas dentro dos testes, e o átomo social ele acaba me dando um grande norte para tirar, olha, isso daqui tem a ver, isso daqui realmente não tem a ver. As dúvidas que acabam aparecendo dentro do teste, na hora que eu vou aplicar o átomo social, eu tendo também a poder tentar sanar essas dúvidas ali. Apareceu uma dificuldade nos testes com amigos. De repente, se a pessoa coloca um amigo no átomo social, como eu sei que apareceu alguma coisa no teste sobre essa dificuldade, eu exploro um pouquinho mais aquela relação com o amigo para poder saber se bate com o teste ou não. Tá certo? Pode passar. E aí algumas teorias que elas ajudam, né, para quem vai aplicar o teste no processo de psicodiagnóstico. A teoria de papéis, porque afinal de contas, na hora que o sujeito ele vai colocar os papéis ali, ele coloca muito seus contrapapéis sociais, né? Então, ele vai falar muito dos papéis sociais, né? É o mais comum. Na hora que a gente vai aplicar o teste ali, se coloca ali o amigo, o irmão, o professor, o tio, a mãe, o pai. Eles vão colocando esses papéis sociais. Eles tendem a ser os que mais aparecem, né? Logo de cara, o sujeito coloca. Algumas vezes, existem alguns sujeitos que acabam colocando algum papel psicossomático ali, né? Por conta de alguma questão que aparece. Eu vim para poder fazer um processo de psicodiagnóstico, né, em relação à minha ansiedade. A minha ansiedade é super alta ali, acaba que o sujeito já coloca a ansiedade dentro do átomo social também. Mas esse é um processo muito raro de acontecer, né? Algumas vezes vem, né, mas é muito raro. Geralmente, esse é um pedido que eu faço, que é feito por nós mesmos, né? Por nós psicodramatistas, por nós aplicadores e tudo mais. O sujeito coloca os seus papéis sociais, a gente acaba solicitando ao final de, olha, você veio para aqui falar sobre a tua ansiedade, veio aqui para falar sobre a tua agitação, ou veio aqui falar sobre a tua tristeza. Coloca ela também nesse átomo social. E a pessoa acaba localizando essa tristeza, essa ansiedade, e isso dentro do átomo social em si. Em relação a papéis psicodramáticos, essa parte do padrão psicológico do sujeito, ele tende a aparecer conforme a gente aplica o teste em si, né? Já eu falo mais a respeito disso, né? Ao montar o átomo social, o indivíduo quase sempre coloca pessoas, os seus contrapapéis, né?
e sintomas. É comum, né? Mas não tanto assim. E cabe a nós, na hora que a gente começa a fazer essa entrevista em cada um dos papéis, a gente começa a perceber alguns padrões relacionais que o sujeito tem, né? E esses padrões relacionais a gente pode depois pedir para que o sujeito coloque dentro do próprio átomo, né? Eu lembro de uma pessoa que eu fui atender que ele veio com uma suspeita de transtorno afetivo bipolar, porque era alguém que tinha um grau de impulsividade muito alto, né? E tinha vindo, né? Porque eu de algumas coisas bem pesadas a nível da impulsividade, né? De agressividade, coisas desse tipo que tem muito a ver com isso. E aí a gente foi exatamente fazendo isso. A gente colocou primeiro um papel, ele colocou o papel psicossomático também dentro do álbum social, ele acabou colocando a impulsividade ali. Mas na hora que começa a entrevistar essa impulsividade, ela começa a aparecer uma outra resposta, um pouquinho mais profunda, né? De que ele, durante a vida dele, a vida social dele, principalmente nos primeiros anos, ele via muito uma violência paterna muito alta, uma violência paterna muito forte ali. E o tempo inteiro ele falava, ele pedia, chegava a verbalizar para a mãe, pedir tudo mais para que a mãe deixasse o pai, para que a mãe isso, tudo mais, mas a mãe demorou muito tempo, segundo ele, né, para poder fazer isso daí. E ele, como garoto, né, quando eu peço, o que é que esse garoto ele aprendeu aqui, né, com essa impulsividade? E ele vem com uma resposta que ele acaba levando para a vida dele, o grande padrão das relações dele que apareceram em cada um dos personagens que a gente foi fazendo átomo. Acho que é assim, eu não posso me demorar numa decisão. Eu tenho que sempre ser o mais rápido possível. Eu não posso repetir minha mãe. Então, na hora que ele estava no papel da namorada dele, a namorada dele falava assim, poxa, mas eu estou querendo conversar com ele sobre alguma coisa e ele nunca me ouve, né? Eu começo a falar, ele já diz assim, ó, faz isso, faz isso, faz isso, ponto final. Né? E gera briga por conta disso, porque ele acaba não me ouvindo, ele quer que eu resolva mais rápido antes de me ouvir. Né? Ele é no cargo de chefia lá na instituição federal dele, e na hora que ele colocou o chefe dele também, que é o superior dele, ele tinha um superior. E é o que o superior falava, não, ele é um ótimo chefe, mas às vezes esse cara ele não ouve muito. Ele toma ali uma decisão, ele nem pensa nos outros lados, ele já quer resolver tão rápido aquilo dali, ele é tão proativo que ele acaba não sendo tão assertivo nas decisões dele. Então, cada um dos personagens que ele foi trazendo dentro do átomo social dele falava um pouco desse mesmo lugar, esse papel psicodramático que ele foi aprendendo na vida dele, né, esse padrão. Eu não posso me demorar nas minhas coisas, eu preciso ser impulsivo, porque demorar nas minhas coisas é voltar para aquele velho canto da minha mãe e eu não posso repetir isso, né? Então, assim, esses padrões, na hora que a gente que vai aplicando o átomo dentro do psicodiagnóstico, ele é comum aparecer, né? A gente vai falando, cada personagem vai falando um pouquinho e ele vai aparecendo um pouco desse padrão repetitivo que acaba sendo algo muito, como eu posso dizer assim, muito benéfico da gente poder, do sujeito poder se perceber, dele assumir esse papel na hora que está realizando o átomo, e ele acaba olhando um pouco para esse diagnóstico e diz assim, poxa, é verdade, né? Eu não sou apenas um cara que tem transtorno bipolar, mas eu sou alguém que acabou criando uma resposta de uma celeridade nas minhas decisões por conta de alguma coisa que mexeu comigo lá atrás, por conta de algo que eu fui aprendendo nas minhas relações, certo? Pode passar. E teletransferência, né? É um outro também conceito que a gente acaba sendo muito interessante, né, para a gente poder olhar dentro do átomo social, porque ela fala muito da forma como a gente percebe as relações, né? Se a gente percebe as relações de uma forma mais clara ou de uma forma mais distorcida, seja na relação que a gente tem com o outro, seja na relação que a gente tem consigo, né? E uma das coisas interessantes é assim, né? A tele, ela é um fenômeno interrelacional, né? Só que a transferência é muito um fenômeno que ocorre muito no meio intrapsíquico. É quando eu tenho alguma coisa da minha história que invade aquela relação e ela acaba sendo um além daquela relação ali. É como se fosse uma repetição que não é daquela relação, mas acaba aparecendo dentro dela. É como se fosse uma parte do meu mundo que aparece ali. E as percepções repetitivas que a gente estava falando no slide passado, né?
elas são um pouquinho essa manifestação do intrapsíquico, né, que está sendo repetitivo ali, né? Como o rapaz que eu falei que tinha transtorno afetivo bipolar, que ele acabou vindo uma questão repetitiva da vivência intrapsíquica dele, né? Essa coisa de eu não posso me demorar assim como minha mãe me demorou, e essa percepção, essa vivência intrapsíquica acaba ela transbordando nas várias relações que ele tem. Pode passar. Ah, e aí uma das coisas assim esse caso que eu trago para cá, né, para o artigo, foi um caso que o átomo social me ajudou bastante. Me ajudou bastante tanto no poder dada evolutiva para o sujeito, para Alicia, que é um nome fictício, quanto ajudou bastante para entender qual era a questão, qual era o transtorno que ela tinha. Pode passar. Quando ela veio encaminhada, ela veio com uma suspeita de espectro autista. Achavam que ela tinha, ela era autista e tudo mais, foi o psiquiatra acabou encaminhando, pedindo para fazer o psicodiagnóstico dela e toda a parte de avaliação neuropsicológica também, né? Então, assim, ela é uma mulher de 19 anos, a filha mais velha de uma prole de duas meninas, seus pais são professores do ensino fundamental e médio, é uma família de classe média, e eles se consideram pardos, né? A Alice, ela é uma mulher trans que realizou o processo de transição há um ano, né? Quando ela veio para o psicodiagnóstico, né? Hoje em dia já fazem mais ou menos uns 2 anos e meio que isso aconteceu. Faz tratamento hormonal e realiza sessões de psicoterapia. É estudante universitária, apresentou o desenvolvimento normal das suas funções fisiológicas durante o processo de crescimento. No período escolar teve algumas dificuldades em relação à assimilação de regras, mas sem prejuízos significativos. Tem poucos amigos, porém estabelece relações bastante significativas. Já namorou algumas vezes e suas ex-namoradas são hoje amigas íntimas suas. Ela se coloca como uma pessoa tímida, que fala pouco com os pais e leva muito tempo para estabelecer novas relações. Porém, na hora que ela entra nessas amizades, elas são amizades muito intensas, né? Então, quando a família ela veio porque a família estava muito preocupada, porque tinha passado exatamente por 3 situações de tentativas de suicídio, né? E ela ainda continuava tendo algumas ideações relacionadas a isso também. Tudo bem, então vamos fazer até como uma forma de poder trazer um diagnóstico para ela, poder apresentar o exame das questões dela, até para o psiquiatra poder ter uma melhor decisão em relação à medicação, em relação ao tratamento e tudo mais. E aí a gente iniciou o processo de psicodiagnóstico. Pode passar. Uhum. E assim, os testes, eles apontaram para um quadro de déficit de atenção, né? E uma questão de transtorno de personalidade borderline, né? Baseado na presença de sintomas da labilidade emocional, irritabilidade, impulsividade, esforço desesperado para evitar a sensação de abandono, rejeição e tudo mais. Só que assim, na hora que os testes fazem isso, como eu digo, eu sempre aplico o átomo social após, porque eu acho que vale a pena poder tirar dúvidas com o sujeito de coisas que aparecem dentro dos testes ali. E, além disso, de poder ampliar um pouco os dados da anamnese, foi uma forma de poder fazer com que ela também se colocasse como uma pessoa ativa dentro do processo. Os testes em si, mesmo falando sobre a personalidade borderline, ainda tinha um pouquinho de dúvida se era realmente isso, né? Mas beleza, então vamos, até porque o psiquiatra trouxe muito que era uma questão de autismo, os testes apontam para uma personalidade borderline, então vamos aplicar o átomo até para poder entender como é que essa pessoa vive essas relações que ela tem. E assim, uma das coisas interessantes assim do átomo da Alice, assim, ela trouxe um átomo reduzido, até o átomo acabava mostrando que realmente ela tem uma dificuldade social, né? É um átomo que ela trouxe apenas 4 pessoas, ela trouxe 2 amigas, que eram ex-namoradas dela, ela trouxe a mãe e trouxe o pai, um átomo social bastante reduzido, que já dá para entender que existe ali umas dificuldades de habilidades sociais mais reduzidas mesmo. E uma das coisas que foi interessante, assim, de poder ver aqui,
durante a realização do átomo social, em momento algum, ali se apresentou algum tipo de estereotipia ou alguma fala estereotipada, alguma questão mais rígida e coisas desse tipo que pudesse denotar algo mais para o lado do autismo. Uma capacidade também de poder inverter o papel com o outro e uma inversão de papel com o outro bem, como eu posso dizer, bem refinada. Ela conseguiu trazer elementos reflexivos muito profundos ali e tudo mais. E uma das coisas, como eu falei, existe um padrão, né? Às vezes, quando a gente aplica, a gente acaba vendo um padrão repetitivo. Todos falavam a respeito da rejeição, todos falavam a respeito da frustração. Qualquer coisa que era feita que frustrava, que era além das expectativas, que feria as expectativas da Alice, ela tendia a vir de uma maneira, a reagir de uma maneira muito intensa. E foi interessante ela poder falar isso, já que ela estava em cada um dos papéis e ela mesma falou, e foi interessante que assim que ela fala os quatro e a gente coloca a rejeição, esse novo personagem que apareceu, ela acabou depois, nossa, realmente eu faço isso, né? Eu acho que realmente eu olho as pessoas como se elas estivessem o tempo inteiro me rejeitando e nem tão, né? Na hora que eu estava no lugar lá da minha amiga, eu vi que ela fez aquilo dali simplesmente porque ela sempre faz aquilo dali com todo mundo. É o jeito dela, né? Ela não é alguém que está o tempo inteiro escutando e tudo mais, está o tempo inteiro ali, ela escuta um pouco e aí depois sai porque ela é mais agitada mesmo, nem é porque era contra mim. Na hora que eu estava ali no papel da minha mãe, eu acabei percebendo que realmente tem isso. Minha mãe o tempo inteiro está comigo. Minha mãe o tempo inteiro tá perto de mim, fazendo as coisas por mim, fazendo isso, e eu acho que eu me acostumei bastante a isso, e eu acabo pedindo a ela muito mais do que ela realmente precisa dar. E eu acho que foi uma das coisas interessantes que o átomo foi trazendo, essa percepção dela mesma podendo perceber isso, e ela trouxe, né, na última sessão, né, ela podendo falar assim, de que não, eu acho que eu realmente preciso trabalhar isso daqui na minha psicoterapia porque eu acabo vendo que as pessoas vão me abandonar, mas aqui nenhuma delas me abandonou, nem fez menção alguma, mas eu vejo que eu cobro muito delas. E aí foi uma coisa muito positiva dela poder se perceber e ela se posicionar como protagonista dessa mudança, protagonista dessa percepção. Pode passar. Isso daqui eu acho que eu já falei para vocês, pode passar. Tá. E as considerações finais, né? Uma das coisas assim. O processo psicodiagnóstico ele é amplo, havendo várias linhas metodológicas, né? Não existe só uma só, mas hoje em dia o psicodiagnóstico ele é bem amplo e a gente pode sim, né, utilizar outros recursos como o átomo social como uma forma de se aprofundar nisso. Ele é um procedimento que pode ser visto como interventivo, no qual o sujeito é figurativo nessa compreensão e na alteração assertiva do seu estado. O psicodiagnóstico pode ser uma ferramenta muito útil, né, no processo de psicodiagnóstico, porque ela dá essa amplitude a respeito do sujeito. E aqui ele se mostrou extremamente útil como ferramenta auxiliar do processo psicodiagnóstico, confirmando ou aprofundando algumas questões levantadas pelos testes. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Show de bola! Tô cheia de gente aqui na volta, a gente vai me organizar. Oi, Alcione, que ótimo te ver aí. E agora olhando todo mundo também, Luísa, Mônica. E a gente tinha também uma outra pessoa que estava, que era o Davi, que ele agora é novo editor de sessão da revista, e ele teve que sair lá do México, ele estava aí. Então foi muito legal. E ele já estava mandando mensagem falando super bem do teu trabalho agora, Ricardo. Peraí que eu só vou passar adiante as crianças, mas eu acho que tem uma questão que é bem legal a gente pensar. Vamos fazer coisas de noite? Vamos! Mas que é a função de poder estar rodando assim a palavra agora e ver também como é que toca, que é aquilo que eu tinha falado assim, como é que toca para as pessoas, como é que chega para vocês e o que transborda assim daquilo que vocês ouviram, enfim, ainda que as pessoas tem alguém que chegou um pouco mais pro final, assim, mas aí, né, das últimas
das últimas frases, das últimas assonantes, e também os artigos estão aí, né? Então, eles vieram. Então, eu passo nesse momento assim, a palavra, só para dar conta assim, dos bichinhos aqui na volta. E aí, e também depois eu tenho algumas coisas que eu quero trazer. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Pouquinho, porque assim, infelizmente, eu não pude escutar o primeiro trabalho. Comecei, mas não fui, e eu escutei um pouco do Rafael Rafael merecia muito mais atenção minha do que eu dei, infelizmente, viu, Rafael? Mas eu quero fazer comentário breve, assim, porque quando você traz a utilização do átomo numa prática clínica, né, como psicodiagnóstico, eu fico assim, você explicando, justificando isso, eu digo assim, para o mundo lá fora pode ser que precise muito, né? Justificar tanto. Agora, para nós psicodramatistas, a gente sabe, né? E eu acho que cada vez mais é importante explicar um pouco mais para o mundo lá fora como os nossos recursos são recursos que trazem essa possibilidade de ampliar, né? Que você também defende, que é ver o ser humano como um ser total, um ser histórico, ver a doença como uma doença que não vem só da família, da genética, da história, e sim de todo um contexto social que adoece, né? Adoece e depois diagnostica e trata com remédio para dar dinheiro para a indústria farmacêutica, né? Esse é o ciclo, né? É o ciclo perverso de saúde que a gente vive atualmente. Então, assim, nesse aspecto, só nesse foco, sabe, Rafael, eu posso comentar porque foi o que eu mais tive atenção do seu trabalho. Desculpe se eu não estou comentando também ele na totalidade, e sim na fragmentação, mas eu não queria deixar de falar alguma coisa, porque eu estou muito satisfeita agora falando geral, para vocês de voltar, estou tentando voltar mais, a ser mais assíduo aqui nos eventos da revista. Esse é eu espero que essa seja a minha volta declarada e agora eu continue vindo, né, Luísa? Que a Luísa sabe que eu, com essa história do mestrado que eu inventei, né? Em nome da ciência, tá, pessoal? Eu estou fazendo mestrado e por causa desse mestrado é a desculpa verdadeira para não estar em um monte de lugar. Mas, assim, eu acho esse espaço maravilhoso, assim. Toda vez que eu não venho, eu sinto que eu perdi alguma coisa, com certeza, sabe? Porque isso, você trazer o seu trabalho científico para discutir ao vivo aqui com a gente, é uma coisa assim, não existe esse palco, né, que eu saiba, assim, tão maravilhoso como esse. Então, eu agradeço muito a vocês todas que mantêm a revista viva e aos apresentadores de hoje, já infelizmente eu não pude assistir o seu. Acho que foram os dois, né, que se apresentaram, a Jade e o Rafa. Obrigada. Uhum. Bom, então eu falo. Bom, a alegria da Jade contando, né? E a alegria o Rafael é mais penetrado, né? Mas a gente sabe que tem uma alegria de poder escrever, de poder contar para o mundo esse trabalho que vocês estão realizando, né? Então, primeiro, assim, me chama a atenção que no escrito a gente não vê tanta a emoção, né? E depois queria ouvir um pouquinho da Daniele também, que está aí, conseguiu ligar o som. Mas, em primeiro lugar, é isso, né? Nos contagia, dá vontade de falar mais, de escrever mais, de ler mais, e essa é a paixão da Revista Viva também, né? E os dois trabalhos são muito vivos, né? A Jade trouxe, para quem não estava, juntando a psicopedagogia e o psicodrama, esse descobrir nos dois casos, né, a dramatização em si, a dramatização, entrar como personagem para acolher o teu paciente, como a Jade fez, é muito legal criar
né? A criatividade que a gente tem nessa, que o Rafael também pegando os personagens, convivendo com o personagem do Átomo, é muito vivo e é espontâneo e criativo ali na hora, né? Mas não é sem fundamento. Então, é isso que não é uma coisa que você criou o personagem por criar. Ah, eu queria fazer uma apresentadora de TV com um menino. Não, eu queria fazer os personagens porque eu gosto. É o teatro terapêutico mesmo, né? Trazendo a dramatização para acompanhar quem você está atendendo. Então, para mim, fica assim, esse encantamento. A hora que a Jade traz que o poema do encontro assustou, como? Nunca ouvi ninguém falar que o poema assusta. Aí eu falei, pera, eu também fiquei assustada. Aí eu lembrei, eu também, arranca os olhos, né, que paixão, né? Você arranca o olho, põe o outro olho e não, realmente é impactante. E cada vez que a gente vai escutando de outra forma. Então, você me fez lembrar como eu escutei lá atrás. E o Rafael me fez pensar que mais que eu posso fazer. Eu fiquei pensando aqui, gente, dá para usar o átomo social de tantas formas. Quer dizer, é uma coisa que eu já sei, mas lembrar de quantas outras formas você pode utilizar. Eu também utilizo como eu praticamente não faço psicodiagnóstico, mas todo paciente que entra é isso, é básico, né, para a gente entender aonde ele está, como é que ele está atuando e poder trabalhar junto com ele. Então, parabéns para os dois e saio mobilizada para continuar dramatizando, brincando, e trazendo de uma forma leve que as pessoas. Esses dias, um paciente novo falou: André, falei para você coisas que eu nunca falei, nem em 6 meses de terapia, no primeiro dia eu estou falando, né? Então, a gente tem uma forma de aquecer e de facilitar para o outro se abrir, que é muito legal, e que a gente tem que valorizar mesmo e escrever cada vez mais, né? Bom, então passo. Vai, Dani, vamos. É, Tá bom. Na verdade, eu estava aqui pensando, no começo eu estava com abre o microfone, não abre o microfone, tem voz, não tem voz. E aí eu fiquei pensando depois que as coisas nunca acontecem por acaso, né? E na verdade, né, assim, o grande autor do trabalho, o palco é do Rafa, né? Assim, é um trabalho que nasceu da vivência dele, da experiência clínica dele, do contato dele, né, com o paciente. E o que eu fiz foi muito pouco, né? Assim, o que eu fiz foi orientar realmente, e é muito fácil orientar o Rafael, porque ele é muito rápido, né? Ele é muito esperto. Então, assim, ele chegar isso, aquilo, outro, vamos fazer assim, assim, pode ser assim, 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 ele, pá! Então, assim, é muito gostoso, né? Assim, é bom, porque a coisa flui, não é? Ele é uma pessoa realmente que, enfim. Mas eu estava pensando, vocês falaram, o Rafael não aparece tanto essa alegria. Olha, é só no papel de cientista, né? Assim, porque é só nesse papel de cientista apresentando, né, assim, um artigo científico, porque é uma pessoa, enfim, né, assim, extremamente bem-humorada, extremamente brincalhona, extremamente alegre. Eu E, conheço bastante esse lá também, né, mas a né, hora que ele apresenta, ele né, é o veste o papel, mas é o papel, né, o danado do papel. E assim, eu acho que é legal, sabe, assim, porque a gente tá, né, assim, eu já participei anteriormente uma vez da revista, na revista Viva, e se estava colocando exatamente isso, assim, como é importante, né, que os psicodramatistas estejam escrevendo e estejam publicando, não é assim, como é importante que a gente esteja produzindo e que as pessoas possam ter acesso a isso,
Porque até hoje em dia, infelizmente, existe a falsa noção de que tem uma coisa de oba-oba, não é assim, de que a gente não tem teoria, de que a gente não tem aprofundamento, de que a gente não tem, né, que as ferramentas não têm um porquê de serem usadas num determinado contexto por um determinado motivo. Então, a produção desse tipo de trabalho é alguma coisa de uma relevância que eu não consigo nem pensar, né? Assim, o pessoal fala, em sala de aula o professor, na verdade, nunca sabe, na verdade, a potência que ele vai ter na vida de alguém, não o impacto que aquilo vai ter na vida de alguém. Um artigo é a mesma coisa, né? Assim, um livro é a mesma coisa, não é? É uma maneira de você levar coisas para as pessoas de que de outra maneira não ia ser possível, não é? Então, assim, quando a Jade foi apresentar o trabalho dela, eu fiquei pensando realmente como foi feliz esse casamento, não é assim? Porque, tudo bem, vá, uma coisa é psicopedagogia, outra coisa é psicodiagnóstico, mas tá ali, não é assim, são primos, né? Primos quase irmãos, não é? E assim, e que riqueza, e que quanta coisa você pode fazer. E eu fiquei pensando não só no átomo social, mas eu fiquei pensando também em quantas das nossas ferramentas têm potencial, né, de utilização no psicodiagnóstico, né? A própria inversão de papel, espelho, sabe? Concretização, tudo isso é ferramenta, né, que você pode utilizar num contexto de psicodiagnóstico, porque traz muito. Então, eu não sei, né, assim, eu sou suspeita, né, e eu só estou muito feliz, né, assim, estou muito satisfeita, inclusive por estar conseguindo falar, e, e é isso, né, assim, eu acho que orientação de trabalho é uma coisa que é extremamente prazerosa para mim, né? Assim, cada um com as suas doenças, né? Cada um com os seus problemas. Então, tu também, olha aí, tá vendo? Como não sou só eu. Então, assim, que bom, né? Assim, que privilégio, né? Assim, estar aqui, que privilégio, né? Ter podido contribuir minimamente que fosse, né? Com o Rafa e que bacana que a gente está tendo a oportunidade, não é, de ter um lugar tão relaxado para discutir ciência, para fazer ciência e de uma forma também viva, não é? E é isso. Não tem muito mais para falar, não. Deixa eu falar, o senhor. Eu gostaria de comentar, também por intercorrências aqui, entrei mais tarde do que eu gostaria aqui na escuta, né? O do Rafael já estava escutando um pouquinho antes, só que eu não conseguia trazer a imagem. Mas os dois trabalhos, eles já me instigaram a participação, porque tem dois temas que são muito especiais, né? Que é o afeto e a aprendizagem, né? Essa não desvinculação desses dois temas. E o átomo é o átomo é tudo na minha vida, porque eu trabalho muito com átomo e até organizacional, todos os campos eu uso muito átomo. E a última frase que o Rafael coloca na última tela dele, que ele fala da tomada de consciência, né, do paciente aí. E não por algum acaso, né, mas acho mais por algum aspecto técnico. Hoje de manhã a gente estava estudando umas questões de sociometria, e o termo é consciência sociométrica. Então, hoje eu não posso falar mais, caiu a ficha, mas eu pluguei essa história do átomo e dos mapas sociométricos, né? Dos sociogramas que a gente possa fazer, dos desenhos geométricos ou geográficos dos grupos, o quanto eles trazem das dimensões afetivas que estão presentes no processo de desenvolvimento psíquico e de aprendizagem, exatamente porque o afeto não se descola, né, da razão, não se descola da psique, ele é um elemento, compõe, e a nossa fundamentação, que o átomo representa muito bem, que é a sociometria, né, o eixo central da teoria de Moreno, como a tomada de consciência
né, de qualquer um, mas no caso aqui ele está falando dos pacientes dele, a tomada de consciência dessas relações sociométricas são transformadores na vida da gente, né? Inclusive a identificação dos variados afetos e dos variados critérios que a gente tem de aproximação, de afastamento, de rejeição, de aproximação, de indiferença, como esse desenho ele traz um espelhamento para nós, né? E dá até uma calma para a gente entender, né? Aonde que eu me situo nas minhas relações afetivas, né? Então, isso não é só bom para o paciente, quando eu trabalho não só dentro de consultório, né? Quando eu trabalho com isso, com gerentes ou com pessoas da empresa, ou como forma de apresentação numa entrevista de desenvolvimento, entrevista de seleção, a pessoa sai grata do processo, né, por exemplo, de seleção, por ela ter podido ver aonde ela se situa dentro das relações dela, né? Então, eu fico muito feliz que a gente esteja escrevendo mais, né? E através dos nossos colegas, eu falo até por mim mesmo, porque eu escrevo pouco, deveria escrever mais, mas como eu fico feliz de ver essas coisas escritas, né? Até o termo escuta, né? Escuta e afeto junto é muito bom. Eu estou numa campanha agora que a gente está perdendo os pequenos grupos para as igrejas, para os pastores, para as igrejinhas de bairro e tudo mais, exatamente porque os pequenos grupos estão tendo local de escuta e de afeto. Não é um local científico, né? É um local com outra base, né? Metafísica, mas lá as pessoas estão tendo acolhimento, né? Lá as pessoas se reconhecem sociometricamente. E nós temos isso como ferramentas técnicas, como fundamentação teórica, como fundamentação filosófica, né? De desenvolvimento e epistemológica de desenvolvimento do ser humano. E eu acho que esses dois trabalhos eles retratam isso, né? Como a gente. Agora, tem uma coisa que a gente faz muito bem no psicodrama quando a gente escreve, que é mostrar como esse fundamento pode estar extremamente fácil no sentido de funcional, de prático, junto da realidade prática, seria isso, dos trabalhos profissionais, né? Quando a gente consegue escrever, a gente consegue mostrar para toda a comunidade, não só a científica, como há, né, metodologia fundamentada o suficiente dentro da socionomia para a gente dar conta de algumas coisas da realidade social. Então, eu faço coro aí com a felicidade de vocês estarem produzindo ciência, né? E reproduzindo a nossa sociometria através desses dois trabalhos. Maravilhosa. E, Mônica, eu não sei se tu tá quietinha, não sei se tu quer falar, porque eu tenho uma tendência quando eu engato, assim, eu engato na quarta já e já vou. Então, assim, podem me atravessar, mas eu também quero tecer algumas considerações, então, tô me dirigindo direto para ti, né, Mônica, porque daí para ver. A Luísa também, né, enfim. Posso falar rapidinho? Claro, Mônica? vocês duas aí podem tomar. Fala, Lu. Tá. Assim, ler o artigo e ver o artigo é totalmente diferente, né? Mas foi bem bacana. Achei a possibilidade do trabalho de Jade, assim, fiquei muito encantada com as crianças. Eu trabalho com crianças e a forma como você vai oferecendo a possibilidade de representar papéis, né? E eu tenho visto que para os meninos mais agitados, essa possibilidade é algo muito organizador, né? Essa possibilidade de jogar, de representar papéis, de tomar papéis, isso é uma coisa bem, bem bacana. E aí eu fiquei bem. Você está aqui na Bahia, né? Você está aqui em Salvador? Ah, tá. Você também é de Salvador?
Sim, sim. Você está em Sim, Salvador? Atualização das redes aí. Que ótimo encontro esse. Eu trabalho no CAPS Infantil, o professor Luiz Meiralessa, você deve conhecer. Então, e aí eu acho bem bonito, acho, e é importante, assim, quando o trabalho sobre psicodrama com este grupo é algo muito importante, porque é uma possibilidade que ainda não está sendo muito dita, nem muito falada nos espaços todos, né? Então, eu acho bem, bem bacana. E o trabalho de eu fiquei bem, ato social é tudo, né? Porque quando você propõe o ato social, ele revela o modelo relacional da pessoa, assim, pá, ali visível, ali, pá, você vê, né? E a pessoa também vê, o que é muito, muito bacana, e ela vai. E aí eu fiquei pensando, eu pensei isso, Rafael, que eu vou lhe perguntar. Você disse um pouco, se aparece papéis familiares quando você propõe o ato social, né? Papel de pai, de mãe, aparece. Mas você já pensou em pesquisar o átomo familiar, o núcleo familiar no psicodiagnóstico? O átomo, tipo, fazer o átomo familiar, não sei se todo mundo faz, mas aqui na Bahia a gente faz átomo familiar, só da família. Como é a família, como se localiza na família e tal, e faz esse desenho familiar. Se você já pensou em pesquisar isso. Se não pensou, já estou lhe dando ideia. Está entendendo, né? Como é isso no psicodiagnóstico? E aprofundar isso, que eu acho que também é importante. Por que eu estou pensando essas coisas? Porque você falou uma frase que, para mim, eu tenho pensado muito, que é o que a gente faz no Brasil como psicodramatista, em que a gente precisa adequar, não adequar, mas aproximar isto da nossa realidade brasileira. Então, o átomo social que a gente faz no Brasil, e que você até disse, as pessoas faz sua variação e tal e tal. Essa variação é nossa, né? A concepção teórica da socioeconomia, da sociometria, está lá, mas essa variação, essas adaptações é nossa dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura, dentro do nosso contexto como país e como comunidade. E isto difere de todos os lugares do mundo. Então, isto já é uma construção. Então, quando isso aparece como um escrito científico, também está revelando o psicodrama que se faz no Brasil e as nuances que esta intervenção tem aqui para a nossa realidade. E que eu acho que a gente precisa mais e mais revelar estas inspirações que a gente tem e que faz e que produz a partir da inspiração teórica da sociometria, a partir da inspiração do que Moreno propôs, né? E que vai colocando, por exemplo, o átomo social no psicodiagnóstico, que já é uma coisa do domínio do psicólogo e que é feito dentro de uma estrutura, mas isso já é uma construção. Nossa, eu não sei se há pesquisa no mundo sobre isso, eu não sei se você pesquisou no mundo se existe isso, mas aqui tem, né? E aqui tem, então eu acho que é importante que a gente se aproprie e diga, olha, fomos nós que pensamos isso, né, no Brasil, lá no Ceará, um psicólogo pensou nisso, que eu acho que é bem importante a gente também partir da inspiração que é e revelar o que a gente constrói com eu não sei se a palavra que eu quero dizer é adaptação, que adaptação é uma palavra feia, mas as criações, as construções para que se produza um psicodrama, uma investigação, uma intervenção que tenha a nossa cara, entende? Mas que isso também seja pesquisado e seja sustentado cientificamente. É isso que eu fiquei pensando.
E fiquei pensando também que devia ter muitos alunos, porque vocês deram uma aula sobre as coisas, e os estudantes de psicodrama não estão aqui, não tomaram essa aula. Quem for professor, Mas eles vão avise para eles assistir. assistirem, Daqui a porque pouco. de fato foi uma aula. Maravilhosa, Luiz. Eu acabei de escrever, inclusive, para outra, para Luísa, para Luísa Barros, que eu tenho 7 alunos que tentaram entrar, 2 conseguiram, outros caíram e foram entrando. Só que apareceu, acho que só, tipo, usuário do Zoom, assim. Mas Porto Alegre teve um temporal absurdo ontem, metade da cidade tá sem luz. Então, eles também com celular, assim, não conseguiram. Assim, então... Mônica, querida, mas tu abriu a câmera, eu vi que tu estava com o teu bichinho aí também. 2 também, isso aí, as mulheres na ciência, amo. Mulheres na ciência com os filhos do colo, né? Eu só vou mostrar rapidinho o chão, cheio de Lego. Um prazer estar aqui com vocês. Foi assim muito por acaso. Eu tinha visto a comunicação desse encontro, mas não tinha parado para me organizar. Peguei uma gripe e estava já para ir para a cama, mas disse, não, deixa eu entrar. Tânia me chamou a atenção, eu fiz, que interessante. E foi muito bom, foi muito prazeroso. A primeira fala da Jade, assim, eu me diverti junto com ela, eu me vi na cena, vi tudo acontecendo, parecia que estava aqui perto comigo, como se fossem os meus meninos, que também são bem agitados. E a fala, nossa, eu estou sem os óculos, a fala de... Rafael. Não lembro o nome. Rafael, desculpa, Rafael. Eu trabalho com avaliação psicológica e ele trouxe um ponto assim que eu adorei e é algo que eu falo muito. Eu também dei aula durante 2 anos na Faculdade de Psicologia, saí agora em janeiro, e eu falava com eles o tempo todo, aplicar testes e não ouvir o outro, e não entrevistar, não serve para nada, é para jogar fora aquele bando de testes que a gente aplica, porque não faz sentido. A gente está fazendo um retrato daquele momento e o que fazer com o sujeito? É somente um boneco que a gente está manipulando para aplicar teste? Não faz sentido, né? A gente tem que olhar no olho do outro, acolher, fazer o rapport, e é extremamente importante. E, gente, o psicodrama, ele é fantástico, é mágico, e só quem sabe isso é quem faz. Só contar não adianta, eles não conseguem captar essa mágica. Eu tive a oportunidade de levar o psicodrama numa outra faculdade, me pediram, né, quando sempre se dividem, falar de psicodrama e de outras abordagens, aí pediram para que eu pudesse fazer um trabalho vivencial. E aí vieram vários alunos, depois que terminamos, assim, como é que faz para fazer a formação? Eu disse, que maravilha, consegui plantar a sementinha. Então, parabéns, tá? Eu acho que a partir de agora eu vou frequentar mais vezes Revista Viva e, quem sabe, poder contribuir também. Preciso terminar meu TCC, né, Luísa? Colocar para frente. Prazer conhecê-los. Estamos aqui. Muito bom, Mônica. Não, é isso aí. Eu ia dizer, porque tem gente aqui que eu já vejo o nome e já tá lá o arquivinho dos artigos, assim. E agora eu quero ver de todo mundo, entendeu? André, começando por ti, indo por todo mundo. Mônica, quero ver, assim, lá bombando. Mas eu queria trazer, assim, que eu acho que, para encerrar também essa noite, não quero também deixar vocês passar muito da hora, mas que eu acho que isso é uma das questões que eu acho mais lindas, assim, do psicodrama, que é essa ética da ludicidade, né? Então eu acho que é esse encontro, assim, que com outra coisa do arrancar os olhos, enfim, e daqui a pouco arrancar os olhos e tu tá lá, comunicadora de programa de TV, e aí tu tá entrevistando, né, tá entrevistando o guri, e ao mesmo tempo, que nem tu, Rafael, tá escutando uma história, e não é um fragmento dessa história, mas é aquilo que eu tinha comentado, lá no começo eu tinha falado, né, de um projeto de ciência que enxerga o sujeito na sua integralidade, né? E eu acho que o psicodrama faz isso. Eu tenho uma aposta muito grande, assim, uma aposta ético-político muito grande no psicodrama. E eu acho que isso que é uma coisa muito interessante, porque eu me lembro
não sei se alguém do meu círculo, então, falou assim, tipo, Ori, mas aí é psicodiagnóstico né, psicopedagogia, assim, tipo, não é da tua área. E aí tu vai estar mediando, tu vai estar dirigindo, como é que é essa coisa aí? E isso que eu acho muito massa, assim, porque sendo da psicologia social, enxergar isso do psicodrama, né? E enxergar uma ferramenta, e faço jus às tuas palavras, Luísa, também, de o que é a característica do psicodramatista brasileiro, sabe? Se tem alguma coisa, é essa capacidade inatingível, assim, pelos outros povos, e com muito respeito aos outros povos também, mas de invenção. Acho que a gente tem uma capacidade, assim, de invencionar a vida, assim, de tornar algumas ferramentas que são que muitas vezes são lidas, mas são performadas como inférteis, né? Porque elas vão lá e massificam o sujeito, elas vão lá, elas dizem assim, esse sujeito é isso e deu, encaixotam, acho que tu usou essa palavra, eu acho também, né, Jade? E se não, Rafa, também tu acha que tu usou. Mas achei muito incrível isso, assim, que diferentes epistemes se encontram aqui, porque tem uma ética que nos amarra, tem uma ética que é essa ética do encontro, assim, né? E do lúdico. E me lembrou de uma coisa muito, muito sensível, assim, que eu não me lembrava, assim, tu vê só, que foi a primeira vez que eu me apaixonei pelo psicodrama. Então, eu busquei um profissional psicodramatista a partir de uma experiência super horrível, assim, horrorosa e completamente antiética, assim, de outro profissional de outra área. E aí eu vou, então, buscar o meu psicólogo, psicodramatista, em memória, assim, que é o José Antônio Leivas, de Pelotas, que eu sou mais do sul do Brasil, e ele faz, então, um átomo na minha primeira sessão, o átomo social. E aí ele pede para eu, né, aquela história, né, em loco, assim, aquela coisa, então, olha, quem sabe vamos fazer assim, escolhe pessoas, né, coisas da tua relação. E aí tu falando que a ansiedade chega lá, né, e o meu eram meus gatos, né, não sei se vocês viram, inclusive, que tem um gato aqui que subiu aqui já, assim, que eles ficam brigando pelo colo das crianças também. E aí botei várias coisas, e daqui a pouco, tá, inversão de papéis, toda, né, a função do que a gente sabe. E se perguntando, daqui a pouco ele olha, como é que tu imagina uma fotografia disso? E eu, tô imaginando, assim, tá, e não falta ninguém? E eu pensando, meu Deus, será que eu tinha que ter botado ele já? E pensando, se preocupadíssimo. E assim, aí ele olha pra mim e diz assim, pois eu não tô te vendo. Eu não tinha escolhido nada que me representasse no lugar. Aí eu olho pra ele, e começo a chorar horas, assim. E isso foi, meu Deus, em 2001, eu acho. Então, e aí a partir dali é um troço que faz assim, tchum, tchum, no cérebro. Então, quando a gente fala disso, assim, que é esse lugar que a gente passa a se ver e como que a gente ocupa as nossas relações, enfim, eu fico pensando, e aí, Alcione, aquilo que tu falou, pô, nas organizações, em vários outros lugares, o quanto que o átomo é uma ferramenta que ela não é só flexível porque ela cabe nisso, mas ela é transformadora, né? Porque eu consigo enxergar o trabalho do átomo social, e aí eu vejo, e aí é importante eu dizer isso para vocês, que ele tem sido usado muito como referência de alunos meus na disciplina de políticas públicas para pensar essa ferramenta na atuação em saúde, principalmente em hospital, que são espaços, às vezes, assim, que é muito comum a gente fragmentar o sujeito a partir, né? Então, é um problema no olho, é o olho, né? O problema é ali. E trazer o átomo, né? Então, tem muita gente que está buscando os cursos de formação alunos agora, também por conta do artigo, porque querem encontrar esse caminho aí do átomo, enfim. E na educação, então, também, porque eu também tenho parcerias com a caminhada, eu só caminho por tudo, né? Na interdisciplinaridade da coisa, mas eu acho que é isso, uma ferramenta que ela é interdisciplinar, né? E aí pensar, então, o quanto que a importância do psicodrama enquanto uma ferramenta analítica mesmo também, né? E mais do que isso, enquanto uma abordagem que aposta nesse processo relacional, na construção desse processo de avaliação que estamos sujeito, né, nesse todo, onde a aprendizagem, ela é mútua. Quando tu fala ali do jogo de damas, eu não sei do jogo de damas, aí tu me ensina, né? E transcende essas categorizações tradicionais de saúde e doença, né? Quando a gente encontra essas soluções criativas e significativas partindo dessa ética lúdica, né? Então, eu acho, assim, fiquei muito, muito emocionada, muito orgulhosa de estar aqui, e que realmente que essa revista viva aí por muitas redes e que as pessoas conheçam o trabalho de vocês. E sou muito agradecida por esse espaço. Então, esse era o retorno que eu queria dar. E também dessa memória que vocês me provocaram agora de
de lembrar da minha primeira sessão de psicodrama com o meu psicodramatista querido, onde quer que esteja, né? Então, obrigada, gente. Então é isso, eu desejo uma boa noite. Nós teremos, quando é que vai ser a próxima? Já vamos botar aí. E Acho que é posso falar só mais uma assim. coisinha? Claro, Rapidinho. quando quiser, né? Não, é porque assim, uma das coisas que a Luísa Alcione, a Dani, a Luísa me lembraram, né? As duas Luísas, né? Essa coisa assim da gente poder mostrar o nosso psicodrama, né? Eu me lembrei agora, né, enquanto vocês falavam, que lá no relatório de avaliação, né, a gente coloca resultados do BFP, resultados ISH, resultados, se eu boto resultados átomo social. E tem sido uma coisa bem legal, até mesmo de alguns psiquiatras dizer, o que é que raios é isso daí, né? Esse tal de átomo social e tudo mais, né? E tudo mais. Legal. Aí teve semana passada, né, que eu fui dar uma devolutiva, que aí já tinha um artigo, né? Ele me fez essa pergunta, dá uma lida nisso daqui. Aí pronto, né? Uma forma de poder fazer o marketing do nosso psicodrama em outros cantos, assim, pô, legal, né? Interessante isso daqui. Então, a hora que tiver no YouTube, você manda também o link, distribuam, é importantíssimo depois a gente acessar, né? Distribuir, fazer rodar, né? Legal. Descobriu a data da próxima, Lu? Oi? É A 26. data? 26 de abril. 26 de abril. Estaremos aqui. Muito bem. 26? Uhum. 26. Uma sexta Eu também. estou pedindo, inclusive, para a Bruna dar uma olhada na configuração porque depois que a gente teve aquelas invasões, Foi. O acesso está meio diferente, né? isso. Então, eu estou pedindo para ela dar uma olhada, inclusive porque dia 1º de abril a gente tem um evento também, né? Lembrando, 1º de abril é dia do psicodrama, nós temos um teatro espontâneo, vai ter uma outra surpresinha também que Luísa de Oliveira vai trazer no dia 1º, um lançamento aí, né? Alguns já sabem, um prêmio novo no psicodrama. Então, também estou preocupada mas se não conseguirem acessar, vão entrando em contato com a gente. Mas o que acontece? O que é mais fácil é quando a gente tem o acesso pelo Gmail. Mas aí, por exemplo, quando Entendi. quem não tem e quem está no celular, não via aquela opção. Não vem. Então, Não aparece aquela coisa de por onde acessar. Não, e nem no aparece celular não para apareceu. colocar senha, os login e senha. Então, Embaixo. enfim, né? Eu acho acho que é bom pedir a Bruna para fazer isso, Andréa, porque é tão simples de entrar em reunião, né? Quando tem o link que vai direto, só vai para a portinha e você deixa a gente entrar, né? Mas vai para a porta rapidamente, né? Então, eu estou vendo com ela se tem É, alguma coisa. Eu não sei se tem. tá, E se tiver, a gente vai tentar aí beleza. olhar antes, Tá bom. tá? Tá ótimo, gente. Muito obrigada por hoje. Obrigada a Obrigada, vou você. parar a nossa gravação. Uma boa. Beijo, gente maravilhosa. Nos vemos por aí muitas vezes ainda esse ano. Sim. Tá, pessoal, até a próxima.